história de fé. Exatamente. Nós vamos começar aqui falando a respeito da história de Esther. Já cortamos aí no ponto em que terminamos a história do rei Dário. Nós vamos começar agora com o rei Assuero, ou o rei Artaxerxes, e nós vamos começar falando aqui a respeito de uma declaração que a princesa Esther deu quando o povo dela estava correndo perigo. Então nós vamos começar agora com o texto-chave. Pode ler. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se tiver que morrer, morrerei. É interessante então a gente perceber aqui a coragem de Esther por estar ali meio que intercedendo pelo povo. Vamos lembrar do contexto histórico no qual eles estavam vivendo. Esther, ela sonhava desde pequena se tornar uma princesa, ela queria ser uma rainha. E então o Mardoqueu, ele é primo dela, ele adota ela como filha, né? E então, a partir de então ela acaba se casando também. Depois de um certo período ela se casa com o rei Artaxerxes, ou também o rei Assuero, e ela acabou se tornando rainha da Pérsia. E a gente pode também analisar que ela pertencia ao povo judeu. Então o que estava acontecendo aqui nesse período que a gente está vendo? O rei Ramã, ele queria que o povo judeu e também outros povos se ajoelhassem a ele ali como adoração a ele. Mas Mardoqueu, ele não se ajoelhou, ele permaneceu em pé. E isso despertou um certo alerta ali no povo para poder chegar para o rei Ramã e falar para ele que o povo judeu, que era Mardoqueu, por exemplo, ele não estava se ajoelhando. Então isso fez com que ele tivesse muita raiva de Ramã, de Mordecai. E também por que ele tinha muita raiva de Mordecai? Porque o povo, o rei Ramã, ele pertencia a um povo chamado Amonita. Se vocês pararem para analisar, os Amonitas, eles eram povos lá de Davi. Quando Saul, por exemplo, Deus ele mandou que Saul fosse e matasse muitos, acabasse com os Amonitas. Só que o Saul ele ficou com dó de destruir ali alguns animais, né? Inclusive ele deixou o rei Amonita vivo, o Agag. Então Saul ele não matou o rei Agag e nem os animais, porque ele queria oferecer os animais como forma de sacrifício ali para Deus. Mas Deus ele não estava querendo sacrifício, ele queria que a palavra dele fosse cumprida. Então Samuel ele matou o rei Agag, ele falou que Saul ia perder o reinado dele, né? Foi uma profecia e que realmente aconteceu. Voltando aqui agora então para Esther, a gente pode analisar aqui que ela foi uma pessoa muito corajosa, né? Sim, realmente, porque hoje em dia nesse mundo as pessoas tendem a confiar mais em si mesmas do que a Deus. Ao invés de elas pedirem orientação a Deus, elas não fazem isso. Elas acreditam em si próprias e seguem a vida assim. Exatamente. Tem uma coisa que é muito importante que Martinho Lutero vem dizendo para nós aqui, que está grifada aqui, que você pode ler para a gente a respeito da fé. Fé é a confiança viva e audaciosa na graça de Deus, tão certa e segura que um homem poderia arriscar sua vida por ela milhares de vezes. Interessante, imagina você arriscar a sua vida sem pensar 2 vezes para algo de Deus. Imagina que coisa, que fé seria, né? Mas só se você pensar nisso, tipo, na vida hoje em dia, imagina, se entra alguém aqui na sala, a gente está gravando, qual que seria o meu instinto? Será que se a pessoa vinha se machucar do ou atirar nele, eu entraria na frente dele de primeira? Ou eu ia pensar nisso antes? Verdade, né? É uma coisa interessante, muito bom. Tem também uma coisa que nem você falou agora, as pessoas, se alguém entrasse aqui nessa sala, você iria confiar na sua inteligência para poder escapar daquilo, ou como você poderia lidar com aquilo para poder tornar menos trágico. As pessoas, elas confiam muito na sua própria inteligência. E não é que a Deus, ele quer que nós confiemos na nossa própria inteligência, mas ele não quer que nós façamos o quê? Nos apeguemos a ela. Então ele está lá para que você possa confiar nele, porque ele sim vai ser a solução para poder estar te ajudando na questão dos seus problemas, né? E, bom, vamos analisar aqui agora. A história de Esther, ela lembra muito alguns filmes, né, que a gente pode parar para pensar, por exemplo, os filmes da Disney que a gente tem. A Barbie, né? Princesas. Muitas princesas. E
Nayara, quando você era pequena, você pensou em ser princesa? Ah, muitas vezes. Nossa, eu sempre me imaginava usando uma coroa, tendo aquelas varinhas assim, usando vários vestidos bonitos. Exatamente. Acho que toda garota já pensou quando era criança. Exato, a gente olha muito assim pra coroa, a gente para pra analisar aquela coisa real, algumas coisas de ouro. Isso são coisas comuns que a gente pode analisar na questão de rainhas e reis também, que a gente vê muito em filme. Mas a gente pode analisar aqui que a gente pode estar mudando um pouco essas lentes, olhando para Esther. A Esther, ela não buscava a riqueza, ela era uma pessoa totalmente humilde, ela vinha de um lado humilde. E a Esther também, ela foi uma serva de Deus, aonde ela arriscou a vida dela para poder salvar o povo que ela pertencia e que ela amava tanto. E ela nem precisava ter feito o que fez, né? Exatamente. Se ela não tivesse falado que ela era judeia, nada ia ter acontecido, ela poderia nem ter sido escrava. A gente sabe que ela não morreu por isso, né? Mas e se ela tivesse morrido por isso? Na hora que ela falasse por rei que ela era judeia e que ela queria salvar o povo dela, ela poderia ter morrido na hora, mas ela quis se arriscar mesmo assim. Exatamente, e vale a pena o risco. E é interessante que, mesmo ela sendo uma pessoa de autoridade, uma pessoa de poder ali, ela não confiou na sua inteligência. O que ela fez mesmo, que está escrito nesse Ela chat? teve que jejuar, não somente ela, várias outras pessoas jejuaram por ela e fizeram ficar em oração para Deus amolecer o coração do rei, para que assim ele pudesse dar uma chance, pelo menos uma chance, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. Ela e o povo jejuaram, ela buscou a orientação divina para que aquele problema fosse resolvido da melhor maneira possível, né? E a gente vai ver mais adiante qual foi o resultado de tudo isso, né? E, bom, a gente pode analisar, Nayara, qual é o significado do nome Esther. Esther em hebraico significa radassa, que tem o significado de murta. Mas se você for pensar que muitas pessoas acham que o nome Esther vem de um significado, vem de um mundo lá do persa, tem o significado de estrela. Exatamente. E Mardoqueu, ele colocou esse nome a Esther para que de alguma forma pudesse ele proteger a nacionalidade. E até que Esther é um nome bonito, né? Significado de estrela. Realmente. Né? E, bom, uma outra coisa interessante que vocês podem analisar é que Xerxes e Assuero é praticamente o mesmo nome, que é o esposo ali da rainha Esther, né? Tem também uma outra curiosidade que você ia falar, que Deus não é citado no livro de Esther. Não tem nenhuma frase com o nome de Deus Realmente. citado, não tem a palavra Deus. Mas você percebe muito bem ali, né, como Deus ele vai atuando aos poucos ali no meio daquele povo, e você vai vendo o resultado ali da atuação de Deus, que é realmente incrível, né? E da mesma forma, gente, como aconteceu com Esther, eu fico me perguntando, você teria coragem de colocar a sua vida em risco para poder salvar ali talvez um povo e também, claro, a si mesmo? Porque parando para analisar agora, eu acho que Esther nunca se perdoaria se ela ficasse calada, não falasse nada. Mordecai seria morto, todos os povos ali judeus seriam mortos e ela poderia ter ficado muito bem quieta, mas ela se sentiu pertencente àquele povo. Então o que Esther fez? Esther ela orou a Deus, pediu para que Deus iluminasse ela e também pudesse falar coisas ali ao rei que tocasse ao coração dele, né? E desde quando Esther era pequena, o sonho dela de ser rainha, todo aquele percurso da vida dela, Deus ele teve sempre um propósito. Imaginando, se Esther não fosse rainha, como é que seria? Se Esther não estivesse lá, né, para poder interceder pelo povo. E vocês percebem que Esther foi uma garota muito corajosa, né? E desde o começo dessa história, ela nunca deixou Deus de lado. Tudo que ela pedia, que ela queria, e nunca era algo só em prol dela, mas sim de outras pessoas também. Sim. Ela buscava Deus, igual no momento em que ela viu que a vida dos judeus estava em risco, que talvez ela poderia salvá-los, ela em nenhum momento quis agir sozinha, em nenhum momento ela foi impulsiva e quis agir por contas próprias. Ela sabia que ela não daria conta do que ela fez, ela veio atrás de Deus, ela buscou o auxílio de Deus. Exato. E assim ela conseguiu. É muito importante o auxílio divino, né? E será que eu perguntaria, será que você teria a mesma coragem de colocar a sua fé em prática? Ou até mesmo a sua vida, né? Arriscando muitas coisas? Porque tem uma coisa interessante que a gente tem uma frase que diz assim, dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira, precisa apenas dar o primeiro passo. Esther ali no momento
aquele momento tenso para ela não precisava ver assim, será que vai dar tudo certo? Não, ela apenas fez o que Deus queria que fosse feito. Ela seguiu as orientações divinas e assim foi. Em nenhum momento ela questionou, né? Exatamente. A Esther, ela foi uma pessoa muito fiel mesmo a Deus, né? E Deus, Ele quer que nós depositemos toda a nossa confiança nele, né? Seja nos bons momentos ou nos momentos ruins. A gente tem tempos que a gente, né, ela se sente como se estivesse no topo de uma montanha, mas tem momentos também que a gente se sente como se estivesse no fundo de um poço. E a melhor maneira de você poder lidar com isso é confiando em Deus. A Esther, quando ela estava conseguindo realizar o sonho dela, eu imagino que ela estava se sentindo como se estivesse no topo de uma montanha. Mas no momento em que ela soube daquela terrível notícia, daquele decreto que estava sendo dado, ela se sentiu como se estivesse no fundo do poço. E mesmo assim ela confiou em Deus. Por isso também você pode fazer o mesmo. A gente nunca deve soltar a mão de Deus, né? Mesmo estando em momentos difíceis ou em momentos de conquistas, porque Deus nunca vai soltar a mão da gente. A gente tem que ter essa mesma comunhão com Ele. Exatamente. E essas experiências do povo de Deus aí com a Esther, a gente pode parar para analisar como nos fins dos tempos também, né? Aqui tem uma parte interessante do livro dos Escolhidos que fala assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Alguns hoje verão essas palavras sendo cumpridas. E realmente hoje a gente já está vendo, né? Futuramente a gente vai enfrentar aí também decretos que poderão fazer com que nós percamos um pouco a nossa fé. Mas você tem que resistir a isso, porque Deus, Ele é contigo. A mesma forma como Mordecai, como Mardoqueu, ele ficou de pé ali para não adorar uma pessoa, né? Assim também será conosco. Nós teremos que ficar de pé para poder mostrar a verdade para as pessoas, que isso será muito importante no tempo do fim. E seremos muito perseguidos também. Já é importante agora, né? Esse é um vídeo mais importante ainda. Exatamente. E é muito interessante a gente parar para analisar isso, que alguns tempos depois do que nós estamos vivendo agora, nós estamos enfrentando esses problemas. Mas que você possa permanecer firme, assim como Deus deixou a sua promessa, que está tudo nas mãos deles. E tendo fé, você vai conseguir sim vencer as tentações do inimigo. Então, gente, é isso, a gente concluiu a lição. Mas para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer uma oração. Daniel, espera pra gente. Ora sim. Então, oremos. Santíssimo Deus que estás nos céus, aqui estamos nós, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais, Pai, que nós possamos aprender com a história de Esther, que nós possamos ser sempre fiéis a Ti, não importando, Pai, o que vai acontecer, não se preocupando com o restante da escada que falta para terminar, mas sim, dar o primeiro passo, porque o Senhor é conosco, o Senhor estará conosco. Que o Senhor possa nos dar agora um ótimo dia e nos conduz nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, fica com Deus. A gente vai se ver então na semana que vem. Vamos dar uma explicada mais aí na questão da história de Esther, né? E a Nayara estará aqui também conosco, participando da nossa lição, né, Nayara? Sim, é verdade, né? Então a gente se vê aí semana que vem. Então, até semana que vem.